Muito boa noite, eu sou André Pinheiro e hoje nós vamos conversar, dando continuidade sobre o autismo, só que vamos conversar sobre a sexualidade, um tema que nós não encontramos muitos em livros, dificilmente nós vamos encontrar alguma literatura, muito difícil, são poucas a literatura que fala sobre a sexualidade no autismo. Primeiramente, nós estamos falando sobre esse assunto porque diversas mães pediram para falar, sugeriram esse tema. Então eu sempre digo que é importante a participação de vocês nos nossos fóruns, dá um like para ajudar o nosso canal. E também se inscreva em nosso canal, porque você se inscrevendo, você vai receber informações, você vai ver os novos vídeos. Então é importante você se inscrever no nosso canal, não só como autismo, com diversos temas variados dentro do nosso canal, ok? Então se inscreva no nosso canal. Voltando então, falando sobre o autismo na sexualidade, o que é importante nós relatarmos, de uma forma simples, é quando o autista, o pai se depara com a criança sozinha, quando ela está sozinha, se depara com a criança fazendo gestos obscenos ou se masturbando, Então, normalmente o que acontece? Muitos pais, eles são agressivos, eles vão para cima, gritam, chamam atenção. E isso, não só com o autismo, tanto do leve como severo, que nós temos os dois casos, vai inibir, pode trazer um trauma para a criança. Então é importante saber falar, saber lidar e saber conversar, sobre comportamentos inadequados, dentro da sociedade. Então existe sim, nós autistas acabamos fazendo alguns comportamentos inadequados, mas tem o modo correto, tem a forma correta para você conversar sobre isso, para você conversar com seu filho, para você, professor, profissional, conversar com o seu paciente, com o seu aluno. Então nada de chamar atenção em público, nada de ser agressivo, evitar todas essas formas quando ocasionar isso. E nós temos casos de autistas, por exemplo, que às vezes tira toda a roupa, pega, coloca a mão nas outras pessoas, Então tem essa manifestação que também ocorre, tá? Então o que é importante? Fazer uma conversa, com o autista sobre esses temas. É natural, não só com os autistas, mas com os neurotípicos, que são as pessoas ditas, entre aspas, normais, que eles digo, que as pessoas que não têm o autismo, são chamadas de neurotípicas. As pessoas neurotípicas, elas também, você vai trabalhar com seu filho da mesma forma, também vai trabalhar igual, conversando com essa criança sobre a sexualidade. Porque o grande problema e até um tema que não é muito colocado e não acha na literatura, porque é um assunto polêmico, é um assunto que, além das minhas experiências que eu coloco aqui no vídeo, eu também tenho que ler também o assunto para falar, se inteirar sobre o assunto. E tem pouca literatura sobre o tema. Então eu resolvi trazer esse tema, mesmo que é um tema polêmico, não só pelos pedidos das mães, mas também com o intuito de contribuir, de ajudar a esclarecer, não só com as minhas experiências, mas ter alguém de coragem, ter alguém que também fale sobre esse tema para poder ajudar nessas questões, que é importante não só saber abordar o autista, mas também que os pais, eles às vezes não querem conversar sobre o assunto, tanto os neurotípicos, então tanto os neurotípicos quanto os autistas, os pais eles evitam conversar sobre esse tema que é a sexualidade.
Então é importante, né, o pai ter um diálogo com a criança, o profissional ter um diálogo também com o seu aluno, com o seu paciente. Por quê? Porque através do diálogo, conversar sem impacto e poder trabalhar esses temas, tirar as dúvidas que os autistas têm. Porque é natural, né, é muito natural você tentar se descobrir, né, então tentar. E aí surgem muitas dúvidas, e essas dúvidas são cruéis, principalmente na adolescência, né? Quando você não tem a família para conversar sobre esse tema, é natural que você vá tentar procurar amigos. E no caso dos autistas, como fica então? Se o autista, nós estamos no isolamento, nós temos dificuldades nas relações, nós temos dificuldades com os amigos, como que nós vamos procurar esse assunto se nós não encontrarmos um apoio na família? A família é fundamental, né, nesse aspecto. Se nós não conseguirmos esse apoio, dificilmente vamos conseguir, porque estamos isolados, né? Dificilmente vamos conseguir alguém que tenha confiança para se abrir, para conversar. Aí entra também a importância da psicoterapia, a importância do psicólogo como profissional. Porque o psicólogo ele vai conversar com essa criança, com esse paciente, e é importante o paciente também se identificar com o psicólogo para poder abrir e trabalhar em determinados assuntos como esse. Levar esse assunto na psicoterapia, levar esse assunto para o psicólogo. E também é importante não só passar por psicoterapia o autista, mas também os pais dos autistas, porque é importantíssimo também os pais trabalharem também a personalidade, trabalhar as dificuldades. São tantos problemas, então é importante que os pais também procurem, para também saber lidar, para também buscar ajuda, para também trabalhar assuntos que ele também tem. Então é muito importante, em primeiro lugar, não só passar o autista, mas também passar os pais na psicoterapia. Isso é fundamental. Não só os pais de autista, mas também os pais dos neurotípicos, né? Também. Isso serve também para os dois. E é aquilo que eu sempre falo aqui, né? A personalidade de um autista nunca é igual ao outro. O que funciona para um nunca funciona para o outro. Todos estão dentro do transtorno do espectro autista, que é o TEA. Mas os métodos às vezes não funcionam em um e funcionam em outro, né? Então é importante a perseverança para trabalhar todos esses temas. E dentro da sexualidade, então, tem que ser trabalhado a questão de não ter o impacto. A segunda questão é de sempre conversar com o autista, com o aluno, com o profissional, e buscar sempre a ajuda necessária através de psicólogos, psicoterapeutas. Isso é fundamental, né? Importante também aí os pais buscarem essa psicoterapia ou passar por terapeutas para estar ajudando a lidar também com não só com a questão da sexualidade, mas também com outros temas. É importante, né, salientar, vou falar um pouquinho da minha experiência também, que vocês devem estar aí perguntando, né, como que foi, deve estar cheio de dúvidas também, tá? A minha experiência, eu nunca, por exemplo, tive como, né, os meus amigos, alguns amigos, né, através até de conversa, que a gente está sempre conversando com pais e trocando experiências, e também tem os relatos deles. Então, no meu caso, eu nunca tive tanto interesse, né, fascinado como eu percebia que algumas pessoas tinham, né? Então, assim, fascinado pela sexualidade, eu tinha isso como normal, mas não era o assunto que eu queria, né? Eu tinha outros assuntos, outras preocupações, então não me preocupava com isso. Mas é claro que na adolescência
eu também passei por alguma curiosidade, e então também, né, faltava assim, informação, demorou um pouco para os meus pais poderem perceber e estar conversando também sobre isso, né? A minha experiência, né, mas eu não tive nenhum caso assim de ser chamado a atenção em público, e meus pais sempre assim começaram a perceber, né, a transformação do corpo, a transformação já da sexualidade, começaram a conversar um pouquinho, né, como funcionava. Então eles começaram a trabalhar isso, mas depois que eles perceberam algumas alterações, né, que passava, né, a ter a masturbação. Então era natural, né, começava a ter alguns gestos, né. Então não era adequado, mas eles não chamavam atenção não, mas eles conversavam bastante comigo a respeito. Na questão de namoro, na questão de sexualidade, de experimentar, né? Então tem muitas pessoas que têm aquela ansiedade, tem aquele foco, né, só naquilo, de experimentar, de casar, para ter a vida sexual. Não, nesse caso eu não tinha aquele desejo, né, aquela vontade toda de só pensar naquilo. Não, realmente não ficava focado só naquilo, tinha outros assuntos e não ficava assim focado. Mas foi importante a conversa que meus pais teve, e eu lembro que quando eu passei na adolescência no psicólogo, foram poucas sessões, mas uma das primeiras na adolescência, que ele era especializado nisso, foi trabalhado mesmo a questão da parte sexual, a parte da masturbação. Tudo isso foi conversado também naquela época, colocado na sessão de psicoterapia. Por isso que é importante, né, passar mesmo quando tem algum problema, ou quando não tem, mas passar também com a psicoterapia para localizar alguns problemas e de fato jamais chamar em público, porque isso traz sequelas, traz problemas, traz fobias, traz transtornos. Então o ideal é evitar todo esse cansaço, esse transtorno, e saber lidar com tudo isso. Bom, isso é o que eu queria colocar para vocês. Eu espero aí contribuir, espero ajudar, e é claro, não paramos por aqui. Nós temos aí o fórum para você escrever e trazer as suas perguntas. Como sempre, eu peço até que tragam mais sugestões com mais informações. Estamos abertos para sugestões e perguntas, e também estamos aí à disposição com o nosso intuito de sempre de ajudar, de contribuir, falando sobre autismo e outros assuntos. Por isso eu peço que vocês se inscrevam em nosso canal, para que vocês recebam mais vídeos. Dá um like para ajudar o nosso canal, que é o gostei aí, dá um like, e também compartilhe o vídeo também. Se você gostou, compartilhe para mais pessoas poderem ver e mais informações sobre autismo elas receberem, e esclarecer as dúvidas é importante. Então compartilhar esse vídeo. E agradeço a todos vocês de coração, desejo uma boa semana para todos vocês, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.